Irmãos e irmãs, vamos fazer agora a reflexão do dia, analisando uma página da literatura espírita. E possamos ter a certeza do amparo do alto em nossas vidas, a todos os instantes, se buscarmos nós a sintonia com estas vibrações e com esse amor imensurável. Que assim seja. Nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Pão Nosso. Nós vamos ler o capítulo 64, nessa edição que eu tenho. Emmanuel faz aqui uma análise da primeira epístola de Pedro. Então, nós vamos ler um trecho aqui da epístola de Pedro e a análise que Emmanuel faz dessa passagem dessa epístola. Pois será melhor que sofrais, se esta é a vontade de Deus, por praticardes o bem, do que praticando o mal. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 17. E agora o texto, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, no livro Pão Nosso, na minha edição, capítulo 64. Melhor sofrer no bem. Para amealhar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades, que lhe corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na terra. Encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago, em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalização fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento? Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra, mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. É muito interessante as colocações feitas por Emmanuel aqui, e vamos fazer, né, uma análise dessa frase que ele pega da Epístola de Pedro. Pois será melhor que sofrais, se esta é a vontade de Deus, por praticares o bem, do que praticando o mal. E exatamente o Emmanuel vem discorrendo em cima, né, do texto dele, nessa frase da Epístola de Pedro, que muitas das vezes nós sofremos. Entretanto, muitas das vezes sofremos por conta dos nossos próprios equívocos, né? Exageramos, nos mal direcionamos, nos mal conduzimos, temos um comportamento equivocado, temos uma conduta exacerbada, temos uma postura que não é a mais acessível, e obviamente isso acaba tendo um reflexo na nossa vida pessoal, na nossa vida orgânica, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, na nossa vida como um todo. Então, acaba que o mal que aparece na nossa vida em muitos momentos, ele é ocasionado por nossos próprios equívocos, ele é ocasionado por nossos deslizes, ele é ocasionado pelas iniquidades que ainda cometemos perante uma estrutura organizada, uma estrutura bem elaborada por Deus, que tem as suas leis que regem isso tudo, e nós acabamos nos colocando de uma forma equivocada. Então, ele dá exemplos aqui muito simples, nós estamos fazendo aqui nessa essa reflexão do dia, depois dos festejos de final de ano, né? Então, vamos dar um exemplo que ele fala aqui, né? Às vezes nós nos sentimos mal do estômago, do fígado, né? Do trato gastrointestinal, por conta dos nossos equívocos, da gula, dos excessos, né? Às vezes nós temos problemas em nossos órgãos, quaisquer que eles sejam,
por conta de situações, às vezes, de raiva, de rancor, sentimentos que acabam se psicomatizando, né? Acabam se tornando psicossomáticos, né? Então, eles vão se psicossomatizando no nosso corpo. André Luiz trata muito disso nas suas obras. Então, nós vamos criando processos no nosso organismo que eles têm origem no nosso pensamento, e muitas das vezes a origem desse pensamento são atitudes equivocadas nossas. Então, nós temos reflexos, como eu estou falando aqui, na nossa vida como um todo, no nosso corpo, por conta exatamente daquilo que fazemos. Então, é o que ele fala aqui: se nós vamos sofrer, e às vezes é necessário o sofrimento, então que nós venhamos a sofrer pelo bem que praticamos. E nós não às vezes não entendemos muito isso. O Chico teve problema de vista. Será que não foi por conta, né, da psicografia, a luz de lampião, né, das poucas horas de sono? Será que o desgaste físico dele não foi por conta das poucas horas de sono? Algumas pessoas entendidas, aspas, né, falam: o Kardec ele não pode ser considerado um suicida indireto, porque foi avisado a ele dos problemas de saúde e ele não levou, não teria levado isso a sério, e aí, por conta do processo, né, de um aneurisma, ele veio a falecer e por aí vai. Será que Divaldo, se ele tivesse se tratado mais, teria menos problemas de saúde? Então, esses problemas vêm. E essa colocação feita por Pedro aqui, essa análise que Emmanuel faz, os problemas existem. Entretanto, se esses problemas são ocasionados pelo bem que praticamos, o peso é outro. Kardec se dedicou, se empenhou a um trabalho, apesar do desgaste físico, porque ele percebia a grandiosidade desse trabalho, né? Chico teve todo um desgaste físico, muito ocasionado também pela própria idade, um processo natural, mas teve um desgaste físico, mas se dedicou enormemente ao próximo nesse desgaste físico. Teve sempre um objetivo maior. Podemos fazer a mesma colocação com Divaldo, um homem que se dedica de forma direta e indireta ao próximo. Uma página psicografada. Quantos milhares de pessoas talvez sejam acariciadas no seu íntimo por uma página psicografada por Divaldo, talvez na alta madrugada. Então, se nós vamos sofrer, que venhamos a sofrer, então, pelo bem que praticamos, e não pelo mal que nós praticamos. Não por estarmos nos desvirtuando do equilíbrio de todo o universo organizado pelo Pai, mas que esse desequilíbrio nosso íntimo seja ocasionado pelo empenho que nós tenhamos dado para manter e estarmos sintonizados com todo esse equilíbrio organizado pelo Pai no universo. Então, essas colocações aqui de Pedro, né, e a análise feita por Emmanuel são profundíssimas. Se nós vamos sofrer, venhamos a sofrer, então, pelo bem que tenhamos praticado, não pelo mal. Que nós venhamos a sofrer, né, que nós tenhamos a nossa saúde talvez debilitada, pelo quanto nos empenhamos em ajudar o outro. Que nós tenhamos o nosso tempo restrito, porque estamos aproveitando o nosso tempo, né, na doação ao outro. Que nós tenhamos, às vezes, a nossa dor no estômago, mas que ela não seja pelo excesso de comida, mas talvez pelo tempo que nós estamos empenhando em auxiliar o outro e deixamos de comer. Então, essa análise tem que ser feita com muito cuidado, com muito carinho, em perceber, né? A pessoa está sofrendo, mas qual a origem desse sofrimento? Talvez esse sofrimento não seja por conta dela ter se dedicado ao próximo, dela ter praticado o bem. Então, essa colocação do Pedro é profundíssima. Se nós vamos sofrer, então que soframos pelo bem que temos feito e não pelo mal que temos feito, a nós ou ao outro. Então, paremos para pensar nisso. O quanto nós podemos nos empenhar. Lembrando sempre que Jesus falou que Deus não coloca um fardo pesado sobre ombros fracos. Todos nós temos a capacidade de suportar todos os problemas que trazemos.
quando eles acontecem por uma organização divina. Talvez esse peso ele se torne maior por conta dos nossos próprios equívocos. E aí pode parecer uma injustiça de Deus. Na realidade, Deus, né, nos deu a força necessária para carregar o problema que nos é necessário. Se esse problema às vezes se avoluma, é por conta muitas das vezes do mal que praticamos contra nós próprios ou contra o outro. Então, se nós temos um peso a carregar, que ele se torne leve, porque nós não estamos aumentando ele por conta do mal que fazemos, mas estamos carregando esse mal pelo bem que fazemos. Pelo bem que fazemos, como eu disse, eu torno a repetir, principalmente ao próximo, porque aí tenhamos a certeza que estaremos sendo amparados pelo alto. Tenhamos a certeza de que vamos estar nos restabelecendo. Muitas pessoas sempre se preocupam, né? Divaldo vai ter que fazer uma cirurgia, por mais simples que seja. Tem o processo da idade e todo um desgaste físico. E Divaldo está aí, firme, né? Apesar de todas as limitações físicas ocasionadas por problemas orgânicos e físicos naturais por conta de um desgaste da própria idade, mas está aí firme, atuante. E quantas vezes de nós, muito mais jovens, estamos desgastados, mas não pelo bem que estamos fazendo, mas pela má utilização desse tempo. Então, essa sensibilidade que temos que ter. E paremos para pensar nisso, meus irmãos. Como disse Pedro, se vamos sofrer, que soframos então pelo bem que estamos praticando, nunca pelo mal que estejamos praticando. E empenhemos então sempre para fazer o bem, porque o sofrimento, mesmo que ele nos seja necessário, será muito mais leve. Muito obrigado pela atenção de todos e muita paz.